Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Substituto de Arrascaeta já tem nome. Flamengo quer oferecer 2 jogadores do elenco para fechar negociação. Matheus Gonçalves entra na mira de 2 times europeus. Situação atualizada do estádio próprio do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Um dia depois de vencer o Grêmio fora de casa pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo confirmou qual vai ser a sua programação desta semana com jogos importantes pela frente. O primeiro vai ser no dia 16 de abril contra o Juventude aqui no Maracanã, na próxima quarta-feira às 21h30, horário de Brasília. E até lá, o clube não vai ter descanso. Serão 2 treinos. O primeiro deles aconteceu hoje pela manhã, aqui no Ninho do Urubu. A segunda e última atividade antes do jogo vai ser amanhã, mas no período da tarde, às 15h30, horário de Brasília. Na quinta-feira, tem um novo treinamento às 15h30. Na sexta, o treino vai acontecer pela parte da manhã, às 9h30, e vai ser o último antes do jogo do sábado, dia 19 de abril, contra o Vasco, no Maracanã, às 18h30, horário de Brasília, pela 5ª rodada do Brasileiro. O dia seguinte, a equipe treina mais uma vez no Ninho, às 9h30, antes de embarcar às 15 horas para o Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, em Quito. A cidade do Equador, a 2.850 metros de altitude, vai ser o palco do jogo contra a LDU no dia 22 de abril. No dia 27, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians aqui no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. No dia 4 de maio, vai pegar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. No dia 7 de maio, enfrenta o Central Córdoba na Argentina pela Libertadores. E no dia 10 de maio, pega o Bahia aqui no Maracanã pelo Brasileiro. O Arrascaeta, depois de marcar os 2 gols na vitória de ontem contra o Grêmio, assumiu a liderança do Bola de Ouro no prêmio ESPN Bola de Prata. Vencedor do Bola de Prata como melhor meia em 2019, 20, 22 e 23, o uruguaio, que havia feito um gol também contra o Vitória na segunda rodada, é também um dos artilheiros da competição, ao lado do Verratti do Vasco, com 3 gols. Após a 3ª rodada, a seleção do Bola Prata ESPN ficou assim: Rafael do São Paulo, Samuel Xavier do Fluminense, Jair do Botafogo, Léo Pereira do Flamengo e Luciano Juba do Bahia. Paul Fernandes do Fortaleza, Martinelli do Fluminense, Alan Patrick do Internacional e Arrascaeta do Flamengo, Verratti do Vasco e Eric Pulga do Bahia. O técnico é o Renato Gaúcho do Fluminense. Em relações às saídas, quem pode acabar sendo negociado é o ponta Everton Cebolinha, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, e essa próxima janela de transferências seria a última chance do clube de recuperar parte do investimento que foi feito nele, 92 milhões de reais comprado do Benfica. Viveu lampejos alternando boas e más atuações, tendo a sua melhor fase no clube com o técnico Tite, mas se machuca demais e não vem correspondendo às expectativas da torcida. Porém, tem um bom prestígio com o técnico Felipe Luiz, que é fã da sua dedicação tática, que volta para marcar e ataca toda hora. Não é que ele não esteja nos planos do Felipe, né? Mas comenta-se nos bastidores que o treinador não vai se opor a uma decisão da diretoria, que está aberta para discutir sobre propostas visando ganhar uma boa grana com o jogador, uma vez que na sua posição o Flamengo tem diversas boas opções. Aí eu te pergunto, você venderia o Cebolinha agora? Coloca aí! O próximo Campeonato Carioca vai ser mais curto por causa da Copa do Mundo de 2026 e vai ter menos 2 das 15 datas que ocupam os 2 meses do estadual. A ideia da FERJ é fazer com que as semifinais e a final sejam disputadas num jogo só. A iniciativa tem o apoio dos grandes clubes, mas o tema ainda vai ser discutido em arbitral. A intenção é dar mais tempo de preparação aos times num ano de calendário afetado pela Copa do Mundo. Por isso, não está sequer descartada a possibilidade da competição voltar à sua fórmula com 2 grupos de 6 clubes,
ou até 4 grupos de 3 clubes, em sistema semelhante ao paulistão. Isso vai ser discutido e votado em assembleia com os participantes. Um dos grandes desejos da Flamengo TV é contratar o Zico, que afirmou recentemente que as conversas estão indo muito bem. Inicialmente, o BAP deseja a contratação do ex-jogador para compor a resenha do Galinho, programa dele na Bandeirantes, na grade de programação da Flamengo TV. Além disso, o presidente também busca acertar com o Petkovic para ser o comentarista das transmissões dos jogos do Flamengo. Vale lembrar que o Zico vai ser o chefe da delegação do Flamengo durante o Super Mundial de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho desse ano. O Zico vai representar o Flamengo durante o torneio, além de acompanhar o dia a dia do Mengão. Vale ressaltar que o rubro-negro estreia no dia 16 diante do Esperance da Tunísia, às 22 horas, horário de Brasília. O Flamengo segue empenhado em avançar no projeto da construção do seu estádio próprio, lá no Gasômetro, que é um terreno aqui na região central do Rio de Janeiro. Mas ainda precisa superar algumas etapas cruciais antes de consolidar os próximos passos, especialmente no que diz respeito à definição de um orçamento atualizado. O presidente BAP aguarda a realização de sondagens no terreno para que a empresa responsável pelo estudo da obra, a Arena, consiga elaborar um novo orçamento definitivo. A expectativa por essa análise técnica é grande, pois ela vai permitir determinar com maior precisão os custos reais dessa construção. A empresa Arena já havia estimado anteriormente um investimento de 2 bilhões durante a gestão do Rodolfo Landim. Mas o novo presidente do clube, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, declarou recentemente que esses valores podem alcançar até 3 bilhões de reais. É importante destacar que esse aumento estimado está atrelado às exigências viárias impostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Conforme relatos internos, as intervenções urbanísticas no entorno do futuro estádio, que inicialmente estavam orçadas em 114 milhões de reais, podem chegar à casa dos 400 milhões de reais, isso porque ainda há indefinição sobre quais obras viárias serão exigidas pela administração municipal para viabilizar esse projeto na região do Gasômetro. Estamos aguardando os resultados da sondagem do solo, pois é isso que vai definir os parâmetros técnicos e, consequentemente, os valores finais, afirmou um dirigente envolvido nesse planejamento da obra. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, também participa desse processo, sendo responsável pelo levantamento detalhado que vai servir de base para a avaliação financeira do projeto. Enquanto isso, o clube considera renegociar o prazo de entrega do estádio com o poder público. A princípio, o compromisso assumido previa um prazo de 5 anos para a conclusão da obra. No entanto, diante das pendências estruturais e burocráticas, a possibilidade de estender esse cronograma vem sendo avaliada. Segundo apurado, a diretoria do Flamengo busca ganhar tempo a fim de amadurecer o planejamento e ajustar os custos de forma sustentável, não ferindo muito os cofres do clube. Por enquanto, o projeto é tratado como prioridade. Ele ainda depende de inúmeros fatores externos, incluindo autorizações, exigências legais e a própria evolução das negociações com a Prefeitura. O processo de sondagem do solo, embora pareça uma etapa técnica, tem peso determinante não apenas no custo, mas também na viabilidade da construção em si do estádio. O Flamengo venceu o Bauru por 88-84 na tarde desse domingo no ginásio Panela de Pressão, no interior paulista, em partida válida pela penúltima rodada da fase classificatória do NBB e, assim, assegurou a segunda colocação geral da primeira fase, o que garante a vantagem do mando de quadra em todas as séries dos playoffs, exceto numa eventual final contra o Minas, que atualmente é o líder da competição.
Flamengo vai enfrentar o Franca na última rodada da fase regular, mas o jogo serve apenas para cumprir tabela, já que as posições no topo da tabela já estão definidas. Nos dias 18 e 19, o Flamengo vai disputar o Final Four da BCLA e logo na sequência começa a sua caminhada nos playoffs do NBB. A venda de ingressos para os 4 jogos do Final Four já está aberta. Os sócios do Flamengo podem comprar os tickets em ingressos.flamengo.com.br e os demais torcedores no futebolcard.com. Os destaques dessa partida foram Alexei com 24 pontos e 7 assistências, Chuck Johnson com 16 pontos e o Juan Miranda com 11 pontos. O quinteto inicial foi Alexei, Chuck Johnson, Jordan Williams, Caio Gonçalves e Juan Miranda. O técnico foi Sérgio Hernandes. O Orgulho da Nação volta à quadra amanhã, dia 15, para enfrentar o Franca, às 20 horas, no interior paulista, pela última rodada da fase regular do NBB. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Compartilhe também esse programa que é uma boa. E pronto, valeu, muito obrigado. O garoto Matheus Gonçalves recebeu sondagens de 2 clubes da Europa, o Ajax da Holanda e o Como da Itália, diretamente através dos seus empresários. O Matheus Gonçalves é cria da base do Flamengo e velho conhecido do técnico Felipe Luiz. Ele subiu para os profissionais em 2023, mas após não conseguir se firmar, ele foi emprestado ao Red Bull Bragantino. Após 6 meses, ele voltou para o Mengão. No momento, não tem tido muitas chances com o Felipe Luiz, mas sempre que entra, joga muito bem. E fez aquele golaço na goleada do Flamengo contra o Maricá pelo Carioca, aquele 5-0, onde ele driblou todo mundo, na saída do goleiro deu aquela cavadinha sensacional, mostrando ali, né, pessoal, todo o seu grande potencial. O moleque joga muito bem. O Matheus Gonçalves, de 19 anos, tem 8 jogos nessa temporada, com 154 minutos em campo e 2 gols. Vale destacar que o contrato dele é válido até o final de 2027 e ele ganha R$275 mil por mês. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 5 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve vender o Matheus Gonçalves? Coloca aí. Enquanto espera pelo Jorginho, o Flamengo vai à Europa e tem planos para contratar o reserva ideal para o Arrascaeta. E o Boto já tem um nome para reforçar o time para a disputa do Super Mundial de Clubes da FIFA. Júlio Enciso surge como a grande prioridade da diretoria nesse momento. O meio-campista tem características que lembram muito o Arrascaeta. Atualmente, o paraguaio defende as cores do Ipswich Town, emprestado pelo Brighton da Inglaterra. A RTI Esportes trouxe a informação que o Flamengo pretende oferecer o Lohan e o Matheus Gonçalves ao Brighton como parte do acordo que envolve o Enciso, que tem uma multa rescisória de R$300 milhões. O Lohan, ele é um antigo alvo dos ingleses, né? E clubes como o Liverpool e o Manchester United já demonstraram várias vezes interesse nele, que está jogando agora no Sub-20. Já o Matheus Gonçalves faz parte do elenco do Felipe Luiz, embora não seja titular. O jovem sempre entra nos jogos, inclusive na vaga do Arrascaeta. O Enciso ganhou destaque com as cores do Libertad do Paraguai, onde marcou 21 gols em 69 jogos, além de 8 assistências. Na Inglaterra, ele disputou 57 jogos pelo Brighton, marcou 5 gols e deu 6 assistências. Pelo Ipswich, ele vem jogando muito pouco, 5 jogos desde que chegou sob empréstimo e um golzinho marcado. Com o rebaixamento, os ingleses não vão tentar a contratação do alvo do Flamengo, o Enciso. Vale destacar que o jogador é paraguaio, tem 21 anos, mede 1,73 de altura, tem 25 jogos pela seleção principal do Paraguai, tendo marcado 3 gols. É um meio ofensivo destro que pode jogar de segundo atacante ou até mesmo de ponta esquerda. Tem contrato com o Brighton até 30 de junho de 2026 e o seu passe está avaliado em 22 milhões de euros.
Aí eu te pergunto, você acha uma boa incluir o Lohan e o Matheus Gonçalves nessa negociação pelo inciso? Coloca aí! Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para a esposa do meu amigo Davis Wallace, a dona Elizabeth, que fez aniversário no sábado. Parabéns, Elizabeth! Muita saúde, muitos anos de vida, muito sucesso, tudo de bom para você, minha amiga. Valeu! Vou mandar também para o meu amigo Wilson Augusto, que fez aniversário também ontem. Parabéns, Wilson! Muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, tudo de bom para você, meu amigo. Você queria de presente uma vitória do Mengão e foi isso que aconteceu. Parabéns, Wilson! Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!